Ele tá falando do Dudu. Daqui a pouco, nosso Emerson Pansieri trouxe a notícia que está também em itatiaesporte.com.br. Barrado no Cruzeiro, Dudu pode ser opção no Botafogo. Matéria que está no nosso site. Confira. E como é que você observa essa situação, hein, Edu? Porque antes do jogo a gente trazia o relato de uma imagem que já viralizou nas redes sociais, está também no nosso YouTube, do Pedro Lourenço respondendo a um torcedor na arquibancada do Parque do Sabiá e com um sinal de que o Dudu vai deixar o Cruzeiro. E agora vem essa apuração da nossa equipe, a matéria que está lá no site, assinada pelo Matheus Dantas, pelo Emerson Pansieri, pelo Bruno Furtado, dessa clara possibilidade de fato de saída do Cruzeiro, no caso aí do Dudu. Como é que se observa essa história toda? Como o Cruzeiro lidou com essa situação e qual seria a sua opção, tendo a caneta, Eduardo Panzi? Ô Cirilo, a minha observação é que eu acho que a gente não sabe 1/3 do que está acontecendo. A gente tem acesso apenas à decisão do Leonardo Jardim de montar uma equipe sem o Dudu e da entrevista do Dudu que ele reclamou de estar na reserva, de que ele não entende o motivo pelo qual o treinador o tirou. A gente sabe disso. E eu tenho certeza absoluta que o Dudu não foi cortado da delegação de Uberlândia. Eu tenho certeza absoluta que não foi só por conta dessa entrevista. Eu acho que houve uma sequência após a entrevista e que essa sequência pesou na decisão do clube ou do treinador. Eu não sei de quem foi a decisão, se é uma decisão do técnico e ele tem autoridade para isso, ou se foi uma decisão da direção do clube da volta do Dudu para Belo Horizonte. Outra coisa que eu tenho certeza, o Dudu cabe em qualquer elenco do futebol brasileiro, cara. Inclusive o do Flamengo, que você citou aí, cheio de estrelas. O Dudu é um grande jogador. Mas o Dudu, cabendo em qualquer elenco do futebol brasileiro, automaticamente ele não tem que ser titular. Ele cabe em elenco. A titularidade, ela vai vir com o tempo, com o que ele estiver entregando, com a ideia de jogo do treinador, de qualquer que seja o elenco. Se ele for pro Botafogo, ele não vai pro Botafogo com a obrigação de ser titular. Ele vai pro Botafogo para chegar lá e brigar por uma posição, por uma titularidade. E ele tem potencial e qualidade para isso, como ele tem no Cruzeiro. E que se ele trabalhasse apenas no dia a dia, eu não tenho dúvida que ali na frente ele poderia voltar a ser titular. Inclusive, era tema de todo o debate, Cirilo. Pô, ninguém entende porque que o Dudu saiu, ninguém entende. Mas isso não dá o direito ao Dudu de achar que ele tem que ser titular. De qualquer maneira, porque lá no elenco tem o Wanderson, que já foi reserva e nunca reclamou. Tem o Christian, que era reserva e não reclamou. Tem o Caio Jorge, que começou como reserva e não reclamou. Tem o Fagner, que tem uma história enorme e era reserva e não reclamou. Estão jogando. Tem o Gabriel Barbosa, que era titular, foi pra reserva e não foi pra microfone reclamar. Ele tá trabalhando. Hoje nem em campo entrou. Não é a primeira vez, inclusive. O Leonardo Jardim usou praticamente todas as alterações e o Gabriel Barbosa não foi acionado. Até porque quando o Cruzeiro fez 1-0, baixou linha e era jogo pra Gabriel Barbosa. Não fazia sentido. Taticamente não faria sentido. Não faria sentido. É. E a nossa obrigação é mostrar isso por A mais B. Olha, taticamente o final do jogo contra o Vasco era jogo muito mais pro Bolassi do que pro Gabriel Barbosa, porque é um jogador que pra prender bola, pra numa arrancada. E o Gabriel Barbosa, ele é um cara que vai te ajudar muito quando a bola chegar pra ele. O Flamengo construía pro Gabigol. O Gabigol nunca foi o jogador de pegar a bola, driblar 2-3, entrar na área e fazer gol. Ele sempre foi o jogador de pegar a bola do cara que driblou 2-3 e achou o Gabigol bem posicionado pra finalizar. É simples, cara. Vai ter jogo que é pra ele, vai ter jogo que não é pra ele. Como lá contra o Palestino, que foi um jogo que o Cruzeiro pressionou, foi pra cima, foi jogo pra ele. E ele foi o melhor jogador do Cruzeiro, apesar da derrota. E é isso que deveria entrar e estar na cabeça do Dudu. O Dudu, ele não veio pro Cruzeiro com a obrigatoriedade, pelo menos penso eu, que não esteja no contrato dele, de ser o dono da ponta esquerda do Cruzeiro. Enfim, se tiver que ficar, se entrarem no acordo, o Dudu seguir, que siga trabalhando e buscando no dia a dia e nos jogos voltar a ser titular. Se tiver que sair do Cruzeiro, que a coisa seja feita o mais rápido possível para que essa história seja encerrada de uma vez por todas, porque ninguém aguenta mais. O Cruzeiro precisa se preocupar com ele, com a parte coletiva, com o futebol, com as vitórias, com o próximo adversário e menos com o jogador insatisfeito.